Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Learning Insights Podcast, o podcast do Learning Rocks by UOL EdTech, onde a gente fala sobre educação corporativa, sobre futuro do trabalho, sobre habilidades do futuro, sobre os projetos de educação que estão aí movimentando e fazendo esse mercado ficar cada vez mais bem preparado para os desafios que apontam no horizonte. Hoje tenho dois convidados para bater esse papo de uma forma muito interessante, que eles vão contar um pouquinho como que está o projeto de educação na Faber-Castell. Bem-vindo, Vanderlei Correia, gerente de RH da Faber-Castell, Bárbara Silva, analista de treinamento da Faber-Castell, e agora quero saber muita coisa aí, mas primeiramente, obrigado por estarem aqui conosco. Bom dia, Godoy, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Nos sentimos honrados aí em fazer parte dessa iniciativa que vocês têm, nessa parceria que a gente está desenvolvendo com o EdTech. É um projetaço, né? Sim. Eu também, para quem não sabe, aqui tem que um pouco mais de 2 meses, um pouco mais de 1 mês e meio que teve aquele grande lançamento. Eu estive com eles e foi muito, muito legal, né? O nível de engajamento interno e de todos os convidados que estavam lá fazendo perguntas e querendo entender o projeto de vocês foi muito legal, né? Verdade. Ali foi uma apresentação que a gente fez para um grupo de empresas da Staxi, né? E que mostrou até um interesse maior do que a gente imaginava. Né? Foi muito legal poder dividir a nossa experiência, o que a gente tem feito dentro da Faber-Castell e entender também como, né, através do olhar do outro, como está o nosso projeto, como é que está acontecendo, o que a gente tem colocado em prática no desenvolvimento dos nossos colaboradores. Mas vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho aqui pra gente. Como é o projeto? Como que vocês iniciaram esse desenho? Qual é o tamanho do público de vocês hoje? Enfim, como está estruturado o projeto de educação corporativa na Faber-Castell hoje? Acho que a gente pode, então, voltar alguns anos atrás. Né? A Faber ela tinha um projeto de e-learning, efetivamente. Né? E aí o que aconteceu é que veio a pandemia, né, em 2020. E em 2020 a empresa correu, né, para ver como é que ela ia continuar as suas atividades de desenvolvimento e de treinamento no meio daquela situação em que ninguém estava mais, né, presencial. E aí que se acelerou o processo de parceria com a UOL, né, que a gente fez a nosso contato com vocês e implementamos a Universidade Faber-Castell. Primeiramente para o público de vendas e para a área comercial, para a gente garantir o desenvolvimento do nosso time comercial. Vocês então recortaram um público e fizeram com um piloto do projeto. Exatamente. A gente olhou a área comercial, como é que a gente dá continuidade à formação desse time, focamos no que a gente chama de Sales Academy, dentro da Universidade Faber-Castell, e depois que isso foi consolidado, a gente acabou expandindo para todo o público administrativo da empresa. Então foi bem rápido, né? Porque se a gente está falando em 2020, a gente está em 2023, esse piloto foi um piloto não muito longo, né? Não, foi acho que em maio, a gente começou em maio, e em outubro a gente lançou para 100% do público administrativo. Mas é legal essa maneira que vocês estruturaram de primeiro tirar o termômetro e focar num pedaço do todo, até para poder consolidar e modular, né, como essa plataforma, como que essa ação ia se distribuir para os demais. A necessidade existe, não? A necessidade do desenvolvimento de todo o público estava lá. O que a gente fez foi priorizar, testar e aí expandir. E como que foi a recepção do público por essa oferta? Como que vocês fizeram o lançamento? Que tipo de comunicação? Porque esse eu acho que é um grande ponto também, né? Que normalmente quando as empresas estão colocando uma primeira ação de treinamento no ar, tem essa preocupação de como eu vou abordar, o que eu falo, como eu abordo, como eu levo, como que eu gero interesse e valor para essa oferta de educação. Então, nesse momento, nós estamos iniciando efetivamente e entendendo como é que era o processo. Né? Então era através dos nossos comunicados internos, para os colaboradores, mostrando que tinha alguns cursos disponíveis, mas eu vou ter que ser franco com você, né, Bárbara? A gente não foi muito
bem sucedido no nosso desafio de engajamento. Mas isso é legal trazer. Então, teve esse ponto de atenção de e agora, como que a gente pode tratar esse assunto? Eu quero saber isso de vocês, porque o tema engajamento também, ele surge na mesa em 10 de 10 conversas quando a gente fala sobre ações de educação corporativa. Então, nesse primeiro momento, vocês se depararam aí com um desafio do engajamento, né? E aí? Bem, a gente foi buscar alternativas, né? O que a gente pode fazer para aumentar o engajamento dos nossos colaboradores, né? Que ações que podem ser feitas? A gente foi entender até os modelos, né? A gente saiu do famoso Learning Management System para o experience do usuário, então é uma questão de plataforma, o que a gente tem que fazer? E nessas discussões, né, a gente percebeu que a própria UOL também estava nessa reflexão. Compartilhava dessa dores. Né? Exatamente. Dessa dor. E foi, né, no diálogo, né, no compartilhamento dessas dores, que a gente entendeu que existia um momento, né, de uma nova plataforma sendo colocada, sendo lançada, e que a gente falou, olha, é esse o que a gente vai fazer o gancho da nossa virada. Né? Então, aproveitamos o momento de transformação da plataforma da Atenas para a Learning Rocks, né? E fizemos todo um trabalho interno de relançamento da universidade, calcado muito aí na questão do gancho da experiência do colaborador, do usuário, né? De uma ação mais enriquecedora para ele, mas com muitas ações de comunicação aí de uma forma mais intensa. Né? Trabalhamos na questão desde a identidade visual da logomarca da Universidade Faber-Castell, no tipo de comunicado que saía, criamos ações junto a o que a gente chama de comitê da Universidade Faber-Castell. A Bárbara é a nossa reitora. Né? Ela toca... Você é a reitora responsável por colocar ordem, né? A gente... e sentido nessas entregas todas, né? Exato. A gente apresenta indicadores mensais, projetos, ações diárias, mostra premiações. Então, ali a gente bate um papo, o que as áreas estão buscando, procurando. Então, é bem legal, uma troca bem legal, porque a gente chama cada representante de cada diretoria da Faber, então, de cosmético, vendas, inovação. Então, a gente se reúne ali uma horinha, né, para falar sobre próximas ações. E como aumentar o engajamento, essa é a discussão. Esse comitê discute isso com qual frequência? A cada 3 meses, né? 3. Mas que legal essa ação, né? Esse compartilhamento. Sim. Ela ajuda, ela dá ideias, né? Porque não fica só com o nosso olhar, não é com só o nosso referencial. A gente tem o nosso referencial do desenvolvimento, mas a unidade vem com a necessidade dela, de forma concreta, aonde que a gente pode estar alavancando aquilo. E são essas pequenas dicas que a gente tenta endereçar para buscar um maior engajamento da universidade. E um ponto muito importante quando a gente fala de engajamento, compartilhar a responsabilidade por ele, com as lideranças, com as áreas, né? Porque não adianta que esse seja um projeto específico, um sonho e uma busca da área de treinamento, somente. Tem que ser da organização, da empresa como um todo, né? Sim. Mas, falando aqui sobre essa questão que você trouxe, né, de buscar, para trazer o engajamento, mudar um pouco a chave de que a própria plataforma, o contato do aluno, né, do profissional com a plataforma precisava sair, né, do LMS padrão que a gente tinha lá, que era, né, vai lá, busca um curso e se prepare para essa plataforma de experiência, onde ele tem já de cara um impacto maior, né? Vocês sentiram a diferença? Como foi o retorno? Porque vocês tiveram as duas experiências, né? A do LMS e a do aqui a gente fala do LXM, que porque é a questão que tem a experiência, mas também tem a questão do gerenciamento e da gestão por parte da empresa. E isso é super importante, porque a gente acabou observando também outras ferramentas que traziam só essa questão do LXP, né? Mas que para a gente também não endereçava a necessidade da organização. A organização precisa também direcionar alguns conteúdos, porque a educação corporativa, no final de contas, é isso, né? Você usa como estratégia para desenvolver competências que você acredita que são importantes para a organização, né? Então você dá um direcionamento. Então esse direcionamento também é importante. Uma ferramenta que te dá essa possibilidade de dar o direcionamento
mas também a amplitude, né, de outros conhecimentos, em que o colaborador pode se interessar e fazer o seu autodesenvolvimento, para a gente foi o que chamou a atenção. Né? Essa dupla possibilidade. Isso daí eu acho que é a chave para você que está aí nos ouvindo. Eu já falei em alguns outros fóruns, mas eu acho que é esse o grande ponto de atenção, que é você conseguir o equilíbrio, quando a gente fala de educação corporativa, entre o que eu devo aprender e o que eu quero aprender. É preciso. O que eu devo, a gente não tem como fugir, né? Que eu não costumo nem chamar de conteúdos obrigatórios, são conteúdos estruturantes. Né? Imagina, quando você está na escola, vamos lembrar da gente lá com 6, 7 anos de idade. Não é uma escolha você ser alfabetizado ou não. Você precisa ser alfabetizado para, a partir daí, ter uma vida, né, educacional, onde, em alguns momentos, no futuro, você, inclusive, vai ter protagonismo para decidir que caminho seguir ou não. Mas, sem a alfabetização, você não consegue nem pensar em ter essa jornada. Os conteúdos do que eu chamo de estruturantes são justamente esses. São aqueles que você precisa ter ali na sua cesta para poder construir o seu protagonismo dentro da empresa. Né? E aí, a partir disso, entra no que eu quero aprender. Né? E muitas vezes esses conteúdos do que eu quero aprender passam ali pelas diversas possibilidades, soft skills, enfim, habilidades do futuro. Mas que legal que vocês, desde o princípio, tinham esse direcionador, né? Porque eu acho que ele é muito importante para ter um projeto sustentável ao longo do tempo, né? Não, essa foi um parâmetro que nunca nos deixou. Né? A gente precisava garantir esses conteúdos, né, estruturantes, né, ou mandatórios, para entender, olha, a organização está indo nesse caminho, nessa direção. Como é que a gente leva ao nosso time, né, todas as áreas nesse mesmo rumo? A gente tinha essa necessidade e nós usamos bastante isso, né, dentro do que hoje a gente tem como missões. Né? E fala um pouquinho para a gente aqui, como que hoje está organizada essa frente de treinamento? Vocês têm escolas específicas? Como que vocês direcionam essa entrega? Eu vou deixar para a reitora, que é ela que faz a curadoria da... Senhora reitora Bárbara. Não, nós compramos os títulos da Sapiência, então acho que desde a época do Athena a gente trouxe para o Learning Rocks, então a gente separa. Então, a nossa estrutura dentro da plataforma, ela é dividida em 6 pilares, né? Então, a gente tem o pilar de integração, pilar de liderança, vamos lá, negócio, ferramentas de trabalho, o que mais? Legal compliance e comportamental e cultura. Então, a gente divide então, os conteúdos. Na época, até vocês ajudaram a criar essa curadoria, né, entendendo ali o que a gente tinha de conteúdos e estruturar isso dentro dos pilares. E aí os nossos conteúdos internos também, a gente vai direcionando dentro desses pilares. Dentro desses 6 grandes pilares. Exatamente. Aí, obviamente, quando tem alguma missão obrigatória de alguma área específica, a gente cria uma missão, deixa ali por um período, mas a gente deixa como conteúdo exploratório também, né? Então, ferramentas de trabalho, então, exemplo, a gente tem um novo sistema de helpdesk. Mudou totalmente. Então, a gente deixa ali vídeos apresentando a nova plataforma, guia orientativo. Então, a gente deixa estruturado, manda uma comunicação, o colaborador ali acessa ou baixa ali o guia, enfim. Então, hoje a nossa plataforma é estruturada dessa forma, né? E aí, o legal do Learning Rocks é que na primeira página você consegue ali identificar quais são os conteúdos mais acessados, quais são os conteúdos recém-adicionados, né? Então, e ali tem um acesso rápido. Então, assim, eu acho que esse novo layout, ele trouxe mais engajamento, até porque você acessa ali e fala, ué, esse conteúdo é novo ali, né? Então, que nem eu abri ontem, eu vi que o conteúdo dos mais acessados da semana foi inteligência emocional. Era algo que eu não sabia. Eu até ia falar com você. Que é um conteúdo que a gente quer trazer para um projeto que depois a gente vai falar dele para vocês. Mas é assim que a gente deixa estruturada a plataforma. Então, as áreas entram em contato comigo, entende ali o que a gente pode colocar, e aí cria uma missão, cria um novo pilar ali. E a gente comunica, enfim. É assim que a gente acho muito legal essa história que você está contando, porque a gente acabou de lançar no mercado um book de tendências para 2024. Tá lá
no nosso site, nas nossas redes foi divulgado, justamente falando sobre quais são os grandes direcionadores para a educação corporativa em 2024. E aí, né, dentro desse report, a gente fala sobre a economia baseada em competências, né, como isso está, para quem quiser saber mais sobre o que é economia baseada em competências, sugiro aí a leitura desse material, que está muito legal. E aí vocês têm um pilar que é o comportamental e cultura, que eu acho também que deixa muito claro a importância do tema, né? Da cultura, né? De como vocês conseguem ali criar, né? Um espaço para justamente os profissionais se desenvolverem com os temas claramente correlacionados a soft skills, que é essa demanda tão grande, né, que a gente tem. O que acontece, né? Uma das ações que a gente faz também de engajamento é atrelar isso ao nosso levantamento de necessidades de desenvolvimento. Isso é ou ao plano de sucessão da organização. Então, a empresa ela tem uma estrutura em que ela faz essa discussão com os gestores, né, das pessoas, criando aí o seu pipeline, né, o seu pipeline de talentos e preocupada com o desenvolvimento deles. Então, feito esse mapeamento, a gente vê quais são as necessidades de desenvolvimento. E muitas dessas necessidades são comportamentos, são questões comportamentais, né? Que existem os treinamentos presenciais, mas existem outros conteúdos também que a gente pode estar usando através da universidade, discutindo resiliência, atenção, foco, escutativo, empatia. Exato, todos esses conteúdos, né? Então a gente direciona isso como uma missão, né, para o colaborador. Aquilo acaba sendo um gancho para o desenvolvimento profissional dele, que está atrelado no levantamento de necessidades, está atrelado no plano de desenvolvimento, mas ele acaba tendo acesso a outros conteúdos que estão lá disponíveis para ele também. E aí aparecem essas surpresas, olha, esse tema está sendo mais relevante, opa, como é que a gente vai direcionar isso agora? Que é aquela parte do exploratório, isso não é um mandatório, isso não é o que a gente está colocando, mas o pessoal está mostrando interesse, tem um ponto aqui, vamos trabalhar então nessa área junto a toda a organização. E eu acho que a forma como vocês também, que é outro ponto que eu acho essencial, né, valorizam a questão dos dados, né? Essa questão eu acho que é muito importante, porque também não é só construir ali, né, um espaço para oferta de conteúdos, né? Tudo bem, pensando ali num equilíbrio entre o que eu quero e o que eu devo, legal, mas você precisa de um acompanhamento constante e baseado nas informações do comportamento, do consumo, dos temas mais procurados e realizados pelo público, né? Sim. Porque isso é muito importante para vocês continuarem cada vez mais relevantes dentro dessa relação com os profissionais, né? É a máxima, né, Godoy? Você não melhora aquilo que você não mede. Então você tem que medir. E o nosso desespero com isso foi grande, né, Bárbara? A gente buscar efetivamente ter conhecimento daquilo que a gente está medindo. Porque você pode criar um indicador, mas você tem que ter clareza daquele indicador também. Sim, é isso que você realmente está medindo? Né? Você pode estar buscando uma outra... Então você tem que entender como é a ferramenta funciona, como é que o sistema traça, né, faz o tracking efetivamente das informações para ver se aquela informação que você está buscando está medindo o que você realmente quer. Né? Então a gente apoiou também bastante com isso. Mas é super importante. Não dá para você melhorar qualquer coisa. Ou como é que você vai montar engajamento se você não sabe quanto que você tem hoje de engajamento? Né? Mas eu acho que parte do sucesso que vocês têm nessa frente é justamente por essa mentalidade, né, que vocês estabeleceram desde o começo, de entender o público, se apoiar em dados e informações na tomada de decisão. Eu acho que foi essa leitura que vocês tiveram de forma muito assertiva, que hoje não basta você existir, você tem que ser interessante do ponto de vista do usuário. Essa coisa do experiência, não é papinho, não é moda. Não é moda. Né? Não é mais uma palavra bonita. Sim. Que de tempos em tempos, eu costumo sempre falar também que surgem palavras bonitas para tratar de conceitos já existentes. Só que elas dão uma recalibrada nele, que nem lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. A gente aprende ao longo da vida desde sempre, só que agora é um conceito que existe, inclusive,
um apoio metodológico do porquê, de como aprender a aprender. E aí tem essa evolução do conceito. E eu acho que você, com essa questão da experiência, né, de aprendizagem, vocês foram muito conectados com as tendências, né? E mais do que a experiência, vocês construíram um ambiente de cultura de aprendizagem na Faber-Castell, com essas ações todas, né? Me fala dentro da estrutura Faber-Castell mundial, né? Como que são vistas essas ações? Vocês têm trocas? Como que acontece, né, essa troca de experiências e de soluções dentro da organização? É interessante, porque nós somos uma multinacional alemã, né? Mas o que nos dá muito orgulho é que a unidade da Faber-Castell no Brasil, ela é benchmarking para o mundo, em várias ações, em vários processos. Entre eles na área de recursos humanos. Que legal! Então, muitas das ações que nós fazemos aqui no Brasil, né, as iniciativas da nossa diretoria, do Miguel, da Lília, que trabalham lá com a gente, elas viram iniciativas de sucesso aqui no Brasil e são espelhadas de forma global. Então, por exemplo, a iniciativa do Plano de Sucessão começou no Brasil e foi adotada, né, globalmente. Ações que nós fazemos em outras áreas, não só de RH, mas em comercial, também são adotadas globalmente. Então, a gente tem a felicidade de, no Brasil, de estar numa multinacional em que a nossa área acaba sendo o benchmarking e dobrando iniciativas, né, reproduzindo iniciativas globais depois. É muito gratificante, né? Porque vocês são um benchmarking interno dentro da corporação mundial e também para o mercado, né, no Brasil, cada vez mais com essas ações, porque eu acho que a Faber-Castell acaba sendo uma marca familiar para todo mundo se sente próximo da Faber-Castell desde muito cedo, né? Essa memória afetiva, né, é impressionante, né, agora. Isso a gente percebe até em qualquer processo seletivo que nós fazemos, né, as pessoas já vêm com essa memória para a gente, o que é muito agradável, né? A gente fala muito de marca empregadora, mas a Faber-Castell, pela história que ela tem, uma empresa de 260 anos, né, implicada aí na nossa infância, né, numa forma lúdica, numa forma da criatividade, ela já traz essa marca empregadora no nosso inconsciente. Não, para mim, Toquinho e Faber-Castell são sinônimos desde meus 5 anos de idade. Assim, eu não posso ouvir aquela música. Você vai lembrar. Que para mim é lápis de cor, porque eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha um estojo de giz, mas um giz mais grossinho e compridinho. E que de um lado ele tinha vilões e do outro ele tinha heróis. Eu acho que todos medievais. Todos os três. Eu tinha a minha cor predileta, que era um lápis da Faber-Castell, que era o verde birilo. Birilo? Birilo. Eu fui descobrir o que é esse birilo agora, na Faber da empresa, mas era a minha cor predileta desde os 6 anos de idade. Todo mundo tem uma história, né, de lembrança, sabe, que remete a essa relação com a marca. É muito gostoso, né, falar de Faber-Castell, porque isso remete a memórias que estão lá no tempo. Você trouxe para a gente, Bárbara, a questão dos comitês, né, que eu achei uma ação muito legal de compartilhamento e de visibilidade dentro da Faber-Castell. Mas quais outras ações existem para colocar esse projeto, né, em evidência? Legal, a gente tem um projeto chamado Learning Friday. Então é um Learning Friday. Learning Friday. A sexta-feira da aprendizagem. Exatamente. Isso mesmo. E aí iniciou porque a gente fez o RH fez um treinamento, e aí colocou algumas questões de projetos futuros e a gente recebeu essa devolutiva, né, dos próprios colaboradores. Um momento de aprendizagem, e a gente pensou, falou, o que pode ser, né, o que a gente pode chamar? A gente pensou, acho que foi você que deu, né, Learning Friday? Acho que foi a Vanderlei que deu esse nome. E aí a gente construiu esse projeto, que é um encontro de 1 hora a cada 15 dias, né? A gente tem Short Friday na Faber-Castell, então a cada 15 dias os colaboradores saem mais cedo, né? E a gente falou, e essa outra sexta-feira, né, que corre, vamos pegar esse 1 horinha
e falar de algum projeto de Isso aprendizagem. com todo mundo. Com todo mundo. Aberto a todos os colaboradores. Aberto a todos os colaboradores. Acho que já aconteceram 8 encontros, né? A gente lançou em outubro do ano passado. Então a gente convida diretores, gerentes, analistas, enfim, qualquer colaborador que queira apresentar e também externos. Então a gente, na semana retrasada, a gente chamou um ilustrador que é super parceiro da Faber-Castell, aliás, ele já foi colaborador, designer, e aí a gente lançou alguns treinamentos, cursos livres que são da Faber, né? Desenho, criatividade, inovação. Legal. E aí ele tem um curso, né? A gente falou, Itamar, vamos lá apresentar no Learning Friday. Então ele deu uma aula, uma pocket aula sobre desenhar qualquer traço, você gera um desenho, muito legal. Então é assim o projeto, né? Então, E vocês têm uma liberdade gigantesca, então, de temas que vocês podem tratar. Isso que é legal. O Learning Friday pode ser aprender a desenhar ou pode ser discutir sobre como usar melhor uma ferramenta. Exato. Como inteligência artificial, por exemplo. Exatamente. Que legal. Ele não está amarrado a uma questão específica organizacional, ele é livre. A gente convida pessoas que tenham conhecimento profundo daquela temática, expertise, né, do expertise, e eles fazem essa apresentação. Muito legal. E é um projeto que está indo super bem, né? Então a gente manda um comunicado falando o tema do próximo Learning Friday, uma semana assim antes, né, 15 dias. E aí a gente gera um formulário, então quem tá lá é porque realmente se inscreveu, então ele quer ali... Quer estar, não é um convite ali que a gente manda para todo mundo que é administrativo, ou enfim. Então quem tá lá é porque quer aprender, então a gente tem essa troca legal com perguntas, então assim, é um encontro bem rápido, até rápido demais, acho que o pessoal até fala, é só uma horinha, mas é o suficiente, sabe? Pra pelo menos dar aquela faísca, né, muitas vezes sobre o tema. E aí a gente sempre vincula a universidade. Então, assim, se um tema foi inovação, que já aconteceu, inovação aberta, sempre no final do encontro, eu faço o nosso merchan da universidade, né? Eu sempre falo, quando a gente tiver a oportunidade para falar da universidade, a gente vai falar, porque a gente tem mais de 380 conteúdos, né, dentro da plataforma. Então, às vezes as pessoas nunca acessaram, não sabem ali quais são os conteúdos, então a gente vincula, né? Então a gente tem um pilar só de inovação, que tem mais de 34 conteúdos. Então a gente fala, olha, pegando, né, quem ali, quiser saber mais, temos esses conteúdos, a gente põe um videozinho para como acessar, onde ele procura, enfim. Então também é uma oportunidade ali para apresentar mais ainda a universidade. Então, acho que é uma forma, assim, de engajamento. Então, sem dúvida. Então, a gente até, depois eu puxo, assim, os indicadores, eu vejo, assim, se as pessoas acessaram. Ou já aconteceu também de um encontro do Learning Friday falar sobre carreira e a gente lançar uma missão, um pré-work para as pessoas ali acessarem, até ali, entender mais ali sobre o conteúdo que vai ser falado. Então, a gente já lançou uns pré-works, né, antes, assim, dos encontros. Então, tá sendo bem bacana, assim, a gente tá gostando. Tem muita coisa legal, né, que vocês colocam ali para entrega, né, global E eu acho, Godoy, o que é importante destacar, né, é a organização abrir esse espaço para isso. Sim. Né? Porque nós fizemos a proposta para a diretoria e toda a diretoria comprou e adorou a ideia. Né? Falou assim, eles estão dizendo o seguinte, todos vocês querendo se inscrever nessa 1 hora que tem a cada 15 dias, façam, porque entendendo que é para o seu desenvolvimento. Né? Independente do tema, a gente coloca o tema, esse pessoas, patrocínio está dado pela organização. É muito importante, né? Imprescindível. E é legal que a diretoria também já participou dos encontros. Então, a gente já teve diretor industrial, diretor de recursos, o Miguel falando sobre carreira, autodesenvolvimento. Então, essa parceria deles também nos ajuda bastante, assim, com a divulgação. E quais são os próximos passos? Quais são os próximos projetos que vocês têm aí no parking lot esperando para acontecer na universidade? Olha, a gente quer consolidar esse engajamento, a gente tem acompanhado, então, pelos indicadores, ele vem crescendo mês a mês, né? Graças a Deus. Felizmente. Felizmente. E a gente quer, com isso, consolidar não só para o nosso time administrativo, mas para todo o nosso time operacional. E aí você tem aquela questão de como é que você coloca essa pessoa que está lá no chão de fábrica essa cultura, né? Com acesso à universidade. Porque ele tem uma carga horária que ele tem que cumprir, ele está lá na linha de produção. Né? Então você tem que criar o espaço para isso. Nesses próximos meses, né, nossa próxima prioridade é
garantir a criação desses espaços para aumentar o engajamento, né, e a participação dessa população do chão de fábrica dentro da universidade, né? À medida que a gente tem sucesso nisso, Godoy, o legado que a empresa quer deixar, que nossa diretoria almeja, é mais para frente ampliar a universidade para os próprios filhos dos colaboradores. Que legal. Você ampliar a cadeia de entrega para as famílias. Isso. Que legal isso. Olha, quando isso acontecer, nos avisem aqui para a gente poder marcar um outro bate-papo para vocês contarem como foi o resultado e como que foi a recepção dessa nova etapa, hein? Pode deixar. Meus caros, muito, muito obrigado por esse bate-papo. Passa muito rápido, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, é muito... Verdade. Né? A gente não sente o tempo passar. Mas muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por compartilhar conosco histórias tão ricas, né? De um projeto que já é um sucesso e que eu tenho certeza absoluta que vai mudar muitas vidas, como já tem feito internamente e que possivelmente vai expandir aí, como você disse, a gente traz essa notícia quando acontecer. Legal. A gente que agradece o convite, ficamos honrados, né? E muito obrigado aí por toda a parceria. Muito obrigada mesmo. E obrigado a vocês que estão nos acompanhando em mais esse episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima.